pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Gabriel, estudante da Engenharia Mecânica, e hoje eu trouxe um exercício para a gente resolver aqui, que seria uma aplicação de um cálculo de área através de uma integral da matéria de cálculo 1. Então, o nosso exercício, ele nos diz: calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x. Eu tenho a minha função f de x aqui que ele me deu, x² mais 1. E as retas y igual a zero, x igual a menos 1, x igual a 1. E aqui ele nos traz um gráfico para nos auxiliar melhor. E o que eu percebo? Eu percebo que eu quero calcular essa área aqui, ó. Toda essa área aqui. Que seria os pontos que ele me deu do x, de menos 1 até 1. Esse y igual a zero, eu vou deixar ele de lado, ele não nos interessa, ele vai continuar sendo zero aqui, ó. Então ele não entra na nossa equação. O que me interessa é os pontos da minha integral, menos 1 até 1. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente calcular a integral. Eu tenho a minha função f de x. Eu vou me guiar por essa definição. F de x de dx. Então, eu vou calcular a integral da minha função f de x. Quem que é minha função f de x? Ele me deu aqui, x² mais 1. Então, eu vou colocar entre parênteses x² mais 1 de dx. Eu só substituí na minha definição. F de x, x² mais 1, de dx. O dx eu mantenho. Mas antes da gente resolver essa integral, a gente tem que perceber que ela é uma integral definida. Eu tenho os pontos x igual a menos 1 e x igual a 1. Então eu vou colocar na minha integral menos 1 até 1. Ela está definida. Lembrando que eu quero essa área aqui. Então eu vou só calcular minha integral normalmente. Olhando nas definições de integrais, eu lembro que x², se eu tenho um x elevado a um certo número, x², x², eu pego esse número e eu somo mais 1. O que vai acontecer? Esse meu 2 é como se fosse o a. Ele seria na definição a mais 1. Eu trago esse mesmo cálculo para o meu denominador. Eu vou botar no meu denominador o mesmo cálculo que eu usei na minha potência. Ele vai ser x ao cubo, só resolvendo as somas, sobre 3. Mais eu vou resolver a integral de 1. Nas definições, a integral de 1 vale x. Então, eu vou colocar mais x. Lembrando que eu estou definindo ela dos pontos menos 1 até 1. Então, eu descobri a minha definição, onde eu vou substituir. Nesse cálculo que a gente acabou de fazer, que a gente descobriu a integral que a gente resolveu, eu vou apenas substituir os pontos que eu quero, que é menos 1 e 1. Só vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Então eu simplesmente vou substituir. Vou botar entre parênteses x1 ao cubo. Não é x, é 1. Sobre 3, mais x, o meu x eu substituo também. Vai ficar mais 1. Entre parênteses. O que vai acontecer? Eu vou ter duas equações,
porque eu tenho esses dois pontos aqui, que eu estou querendo, x menos 1, x igual a menos 1 e x igual a 1. Então eu vou subtrair. Substituo o menos 1 na mesma equação. Vai ficar menos 1 elevado ao cubo sobre 3 mais o x que eu vou substituir, menos 1, entre parênteses. Aqui eu só vou resolver normalmente. Eu tenho, então, aqui é como se eu tivesse um 1 dividido. Para cá, vale a mesma definição. Então, eu só vou calcular o MMC entre 3 e 1, que seria 3. Resolvendo a primeira equação. E para resolver a soma dessas frações, eu vou aplicar a matemática básica. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então eu tenho aqui que 3 dividido por 3 é 1, vezes 1, 1. Mais 3 dividido por 1, estou dividindo aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Menos, aqui continuou menos 1, porque menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Sobre 3. Mais com menos, menos 1. Aqui só vou deixar para vocês verem como ficou. Eu vou calcular, aqui é como se a gente tem um 1, dividido esse 1. Eu vou calcular o MMC da mesma forma. O MMC entre 3 e 1 é 1, e a nossa equação vai ficar, vou apagar aqui para deixar mais completo, vai ficar 3 dividido por 3 aqui, 3, vezes menos 1. Desculpa, 3 dividido por 3 é 1, vezes menos 1, menos 1. Aqui eu tenho dividido por 3, né? Que é o meu MMC. Agora eu tenho 3 dividido por 1, 3, vezes menos 1, menos 3. Agora é bem simples. Eu só vou resolver, só vou ajeitar os coeficientes. 1 mais 3, 4 sobre 3. Aqui eu tenho que menos 1, menos 3 vai ficar menos 4 sobre 3. E eu tenho menos vezes o menos 4 que vai ficar na equação, mais 4. Eu tenho 4 sobre 3, mais 4 sobre 3. Frações com o mesmo denominador, eu conservo o denominador e só somo o numerador. 8 sobre 3. Esse vai ser a minha área. 8 sobre 3 unidades ao quadrado. Essa unidades ao quadrado aqui, como a gente não tem nenhuma definição que ele nos deu no exercício, eu só boto o U de unidades ao quadrado. Está resolvida a minha área. Aqui eu posso calcular 8 sobre 3, botar um número exato, 8 dividido por 3, mas não vai ser necessário, porque só esse 8 sobre 3 a gente já tem o resultado que a gente queria, que é a minha área. Essa região aqui. Se quiser calcular 8 sobre 3, para ser mais preciso, pode calcular, mas só 8 sobre 3, para simplificar, já achou a resposta. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima.